para vocês já acharem as referências que nós vamos estar falando sobre esses assuntos aí. Vou fazer uma oração agradecendo a Deus por mais esse momento de estarmos juntos, depois de um período de trabalho, né, que a gente teve aí junto no município. Já quero agradecer a vocês também pelas orações, pelo apoio espiritual e também o apoio em questão de escolha. E nós vamos caminhar juntos, vamos trabalhar juntos, vamos ver, como temos visto já, os problemas que temos na comunidade, e dentro de um trabalho voltado para as famílias, com amor, a gente vai corresponder dentro daquilo que a gente pode, porque nós somos humanos e tem as nossas limitações, mas onde tiver sinceridade, honestidade, transparência e trabalho e amor, que faz o tempero que as coisas aconteçam, a gente vai produzir bastante coisas boas. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez por este momento de oração e reflexão da Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo sempre esteja conosco, nos iluminando, dando sabedoria, graça, paciência, a fé, a proteção, a bondade e a misericórdia que nos acompanham a cada dia, a cada momento, a cada instante, dando saúde a cada um de nós. E nossos projetos nós colocamos sempre diante de Ti, e o Senhor tem sempre uma resposta para nos dar, nos acolhendo, nos protegendo e nos guardando. Nós sempre vamos Te agradecer, sempre vamos Te buscar, porque somos pequenos e falhos. Em Ti nós encontramos o conforto, a resposta, o abraço sincero. Em nome de Cristo Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. 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 Nós vamos falar sobre um tema sobre o quebrar, a ação de Deus em nós, na operação do Espírito Santo como vento, como água, como mão de Deus em cada um. Daí cada um de vocês tem uma leitura. Eu vou pedir para o irmão José fazer a primeira leitura, na sequência depois a irmã Rose, depois a irmã Valdinete, a irmã Veslane, depois a minha esposa, a irmã Águida. O irmão José pode fazer a primeira leitura, está em Gênesis. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém. Irmã Rose, Ezequiel. E lhe darei um mesmo coração e um espírito novo, porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Amém. Irmã Valdinete. Bendito é o Rei que vem, em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Amém. Irmã Veslane. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, ao qual os profetas não perseguiram. Vossos pais até mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Amém. Mário. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo:
temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que o mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém. Agora eu vou fazer uma leitura que está em Jeremias, capítulo 18. E nós vamos discorrer esses versículos que vocês leram e vamos entrar no tema. Capítulo 18 do livro do profeta Jeremias, que fala sobre o vaso do oleiro. Diz assim, a partir do primeiro verso: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer a vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Até aqui, fatiar esse versículo, que é o versículo 6. Cada um de vocês lendo uma parte desses textos que estão salteados, e todos eles têm uma referência para nós. Tem uma história em cada um deles. Mas dentro desses contextos nós formulamos um texto que quer dizer que Deus está sempre moldando, está sempre quebrando, está sempre fazendo de novo. O irmão lendo sobre a formação do homem, que Deus o fez do pó da terra, com suas mãos ele moldou o homem, segundo Gênesis. E ele soprou o seu espírito naquele boneco de barro. E aquele boneco de barro que tinha a formosura, semelhança de seu Criador, agora tinha vida, porque o Espírito de Deus era soprado sobre aquele corpo que não tinha vida. No momento que recebeu o fôlego de Deus, o Espírito de Deus, ele ficou em pé e teve ações. E o coração dele ali era de carne, mas ele veio do pó, feito pela mão de Deus. Na sequência, a irmã leu sobre a questão de Ezequiel, ali do profeta, falando sobre o povo que estava já esquecido de Deus, que o tinha criado. E todas as promessas que tinha sobre um povo que tinha sido escolhido dentro dos demais. E hoje nós percebemos e entendemos que Deus não faz acepção de nenhum povo, de nenhuma raça, mas Ele olha sinceramente dentro do coração de cada um. Indiferente dele ser branco, amarelo, preto, indiferente dele ser rico, pobre, indiferente da posição social que ele se encontra, onde ele está trabalhando, o que ele está fazendo. Deus olha o coração. Mas ali ele diz para o profeta Ezequiel, falando que muitas pessoas ainda estavam com o coração petrificado, como pedra. E aí Deus diz: eu vou tirar esse teu coração duro e vou colocar de novo o coração de carne. Na sequência, foi lido sobre João Batista, em Mateus 3, que fala que de umas pedras ia suscitar filhos de Abraão. Abraão, segundo o relato em Hebreus, é o pai da fé. O pai da fé é aquele que não tinha escrito, mas somente ouvia e entendia Deus, fazia coisas extraordinárias que hoje muitos não fariam. Mas ele entendeu Deus e ele foi chamado pai da fé. E agora, João Batista, no momento, diz: ei, que vem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que vai batizar vocês com fogo e com o Espírito Santo, eu batizo com água.
Mas este vai fazer agora suscitar das pedras filhos de Abraão, filhos do pai da fé. Depois vocês vão entender o que quer dizer isso aqui. Porque na outra parte, quando Jesus fala que quando os discípulos louvavam a Cristo quando entrava na Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que estendia os tapetes e com ramos abanavam e diziam glória a Deus, aleluia, ao Cordeiro, ao Rei dos Reis. E os fariseus hipócritas, com inveja, mandavam que se calassem. E fala para Jesus, manda calar eles. Ele diz a Jesus, ó, se esses se calarem, até as pedras vão clamar. Em Atos, Estevão faz um relato dos fatos acontecidos desde o tempo da genealogia, dos genes, da criação do homem até Abraão e Moisés e os profetas, até a vinda de Cristo, a morte e a ressurreição. E eles, enravecidos com Estevão, levam para ser apedrejado, ele com um semblante como se um anjo fosse. Quem olhava para ele via um semblante como se um anjo fosse. Ele dizendo, vocês têm a dura cerviz, ou seja, vocês são duros de entender. O coração de vocês está petrificado. Mas vocês não entenderam ainda. Era o que ele estava dizendo para aqueles que estavam ali perto, que vocês mataram os profetas, aqueles que falavam do Messias, esse mesmo que eu anuncio agora. O que eu falo, vocês ainda estão com o mesmo ódio que tinham os seus pais nos profetas que anunciavam aquele que haveria de vir, que veio e morreu por nós, Jesus. Vocês têm a dura cerviz, vocês trazem consigo isso de herança. E na sequência, eu lendo sobre o vaso do oleiro, em Jeremias, nós vimos que o povo de Israel que hoje seria representando a igreja, que não entendeu ainda a mensagem, não percebeu ainda a mensagem, e se desvia do caminho, o caminho que Jesus ensinou, que o Jesus já é o Cristo, desde a antiguidade, o eterno, junto com Deus Pai e o Espírito Santo, sendo um só, os três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós somos um só. Jesus diz, quem vê é Pai, vê a mim, nós somos um só. Agora vem anunciando Jeremias, dizendo, vem cá que eu vou te levar para um lugar para que tu entenda, e tu entenda o que eu posso fazer. Fica olhando aqui e perceba, olha lá, quem está lá embaixo, na oficina. Não é um oleiro? Ele trabalha com barro. O barro, ele está seco. Ele está seco. Ele molha o barro e bota em cima da tábua e da roda. Com o pé ele pedala. E aquela roda faz aqui, ele faz a moldura do vaso. De repente aquilo cai no chão, ele pega e junta de novo. E começa a modelar da forma como ele quer. Ele quer modelar aquele vaso de barro, com água. Para conseguir modelar tem que ter água no barro. Senão não consegue modelar. E ele faz da forma como ele quer. E o profeta fica olhando e Deus fala com ele, tu está observando como é que o oleiro faz com barro nas suas mãos? Fazendo aquele vaso? Sim, eu estou vendo. Eu quero que tu entenda, Jeremias, que da mesma forma como o oleiro trabalha com barro nas suas mãos, eu trabalho contigo. E trabalho com todo aquele que ficar nas minhas mãos. Eu amodelo ele. Eu transformo ele. Eu faço ele novo. Eu quebro ele, mas torno a construir de novo e faço ele de novo. Tudo isso que nós lemos, que vocês leram, sobre a pedra, sobre a terra, sobre a água, sobre o Espírito Santo. É a água, o Espírito Santo, o vento, a pneuma, que faz com que a oração de qualquer pessoa que entenda isto, a pedra, no trabalhar do vento, no trabalhar da água, na rocha, na praia, as falésias aqui de Torres, ela foi modelada com vento, ela foi modelada com água, ela foi rasgada com o vento e foi rasgada com a água, de tanto bater, o vento soprando no nordeste e a água da praia batendo na pedra, quebrando, transformando uma pedra. E assim os nossos corações, quando o vento do Espírito Santo de Deus, a água, a unção
da graça, entrando em nosso ser, começa a quebrar nossos corações, começa a limpar, transformar e coloca em nós a pureza do amor dentro do nosso ser, e aquele coraçãozinho que estava tão endurecido que não ouvia mais nada, não entendia mais nada, começa a entender Deus, porque ele começa a moldar o seu coração, que é o centro do seu entendimento, e ele começa a sentir coisas que nunca sentiu. O amor, a pureza, a sinceridade e a verdade. Então o coração dele começa a ter carne, porque entrou o sopro de Deus, entrou a unção de Deus e a mão de Deus em cada um de nós como vaso, sendo transformado num vaso novo. Você cai, você quebra, você se machuca, e Deus sempre cuidando, sempre cuidado. Deus tem cuidado de vós. E Paulo, para que não se engrandecesse, no momento ele diz: olha, eu soube que um homem há 14 anos atrás esteve na terceira dimensão celestial, viu coisas e ouviu coisas inefáveis que não posso falar para vocês aqui nesse plano terreno, que vocês não vão compreender. Ele tem na terceira dimensão, primeiro plano, segundo plano, terceiro céu da glória, aonde Deus com seus anjos ali ele viu, ouviu coisas que talvez ele também não entendeu muito, ou alguma coisa ele entendeu, e aquilo que entendeu ele não conseguiria falar para os outros, que os outros não entenderam o que ele falaria. Isso era loucura. Loucura, se ouvissem. Mas aí, para ele não se gloriar nisso, ele disse: eu tenho um espinho na carne que me atormenta. Todos os dias. Todos os dias tem um espinho na minha carne que me machuca e que me esbofeteia no rosto, como Satanás dizendo: que Deus é esse que tu serve e que tu está com essa dor, com esse machucado, e que tu não recebeu a cura desse Deus aí que tu fala, que tu subiu ao terceiro céu e tu viu coisas e ouviu coisas, e agora para ti tirar esse espinho, esse Deus que tu serve não tirou esse espinho de você. E eu roguei a Deus 3 vezes. 3 vezes eu pedi em oração: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Eu estou sendo esbofeteado por aquelas pessoas que zombam do teu nome nas esquinas, aqueles que dão gargalhadas quando eu falo do teu nome, aqueles que dizem por que eu não recebi a bênção, a cura, e estou sendo bofeteado por pessoas que eu prego a palavra, que falam da tua essência, falam da tua pureza e falam da tua verdade, e de repente eu escuto uma voz que vem dentro do meu coração e diz: Paulo, uma coisa eu te digo, entendas, meu filho, a minha graça te basta. Eu me aperfeiçoo nas tuas fraquezas. E ele diz: assim que eu sei, Senhor, porque eu sei que nas minhas fraquezas eu encontro a força em ti e vou seguir o meu caminho. Então é desta forma, amados, que você é transformado pelo vento, você é lapidado pela água, você é transformado pelas mãos, porque nós somos pó, barro com a água, vida com espírito e coração de carne colocado pelas mãos de Deus, e tirou toda a petrificação que tinha em nosso ser. E agora, com a essência pura e verdadeira deste amor que vem dos céus e que está derramado em nossos corações, nós compreendemos cada vez mais Deus em nossa essência, em nossa vida, porque nós agora estamos compreendendo e entendendo a verdade do caminho, dessa graça, do caminho com a graça, a qual nos encontramos e aqui meditamos e nos aconselhamos e nos fortalecemos. E cada vez mais nós sentimos vontade e desejo de aprender um pouco mais com o Senhor. Que o Evangelho dele é tão simples, as palavras que ele nos fala é tão simplórias, que não precisa nada do místico, nada do reteté, nada do paganismo, como nós já falamos nos outros encontros. Eu quero que vocês alicercem cada vez mais os vossos pés neste caminho, no caminho da verdade, do amor e da essência, da pureza de Deus, nas palavras que estão aqui e que muitas vezes vocês passaram por cima e não perceberam, não entenderam. E quando algumas vezes alguém falou, houve mais confusões do que propriamente uma verdade esclarecida. Então, com o Espírito Santo, ele confessa em nosso ser que o amor, a mão de Deus e a graça e o seu Espírito Santo
nos torna cada vez mais forte e mais parecido com aquele que nos formou e na semelhança daquele que nos criou, porque nós estamos nas suas mãos e nosso coração já não é mais de pedra, porque nós temos amor, assim como ele tem amor por nós. Nosso coração pulsa e ele sangra, e ele sente, e ele ama, e ele abraça e ele conforta. Nosso coração é de carne. Graças a Deus que nós temos essa percepção, que uma vez nós lá atrás talvez fosse mais duro a nossa serviço e não compreenderíamos o que hoje estamos compreendendo. O sopro do Espírito, lavado pela unção da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia, que chegou em nossas vidas, chegou no nosso ser, e agora nós temos esse discernimento, essa compreensão daquilo que não era compreendido. E agora podemos andar firmes aonde nós estivermos, sem medo de servir a Deus, com a liberdade que nós temos, que Deus nos deu, quebrou os grilhões, libertou-nos do jugo do pecado e da servidão da lei, e agora nós estamos caminhando sobre a sua graça, sobre a sua orientação espiritual. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. E a minha limitação que dá daquilo tudo que posso é agraciada pelo Espírito Santo que me delimita as minhas circunstâncias do meu dia a dia, o que posso e não posso fazer. Mas que tem nas tuas mãos, faça. Que tiver oportunidade, faça. Abrace. Dê uma palavra de ânimo para alguém. Estimule ele a orar, para que ele entenda e compreenda e ouça a voz do Senhor que fala dentro do teu coração. Ele fala contigo. Ele te ensina, ele te exorta, ele te aperfeiçoa, ele te ilumina, ele te abençoa, ele te livra do mal, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Nenhum mal chega à tua casa, à tua tenda, ao teu trabalho, porque tu está revestido com essa unção de Deus. Isso é viver a palavra. Isso é até sem estar com medo das imposições de mãos de homens que não tem nada a ver com a questão do Evangelho, ou com uma pregação outra qualquer que faça profecias da carne e que não tem nada a ver com o Espírito de Deus. E que muitas pessoas seguem correndo atrás de homens que estão somente falando coisas erradas, equivocadas, e as pessoas estão cada vez mais confusas, em vez de ter mais o esclarecimento da pureza, da verdade, da sinceridade, a qual Jesus nos falou no seu caminho, ensinando no caminho quem andava com ele, junto com ele, nas pegadas dele, entendendo ele. E ela não mudou, ela chegou até hoje e ela vai ser sempre, depois da nossa existência, vai continuar. Na redenção com ele, nós vamos nos encontrar. E tudo aquilo que a gente está falando, na nossa caminhada, vai se confirmar. Porque hoje nós somos novas criaturas, porque fomos amoldados pelas mãos do nosso Criador. Desde a nossa existência. Passamos dificuldade, trilhamos, demos cabeçada, nos machucamos, mas agora cada vez mais nos compreendemos que tudo que aconteceu conosco foi para o bem daqueles que amam e temem a Deus. O filho é surrado, um filho é disciplinado para se aproximar-se mais do Pai, para o aconchego do lar, para ser protegido e guardado, porque Deus tem zelo de nós. Esse zelo é de proteção, esse zelo é de amor, que nem o pai e a mãe têm com os seus. Então, essa é a palavra de hoje, que o vento, a água e as mãos de Deus moldam-nos a cada dia, a cada momento, quebrando a nossa cerviz, tirando o coração de pedra e dando um coração de carne. Amém? Amém. Então tá, amados. Alguma pergunta para a gente depois passar para a ceia? Ficou bem esclarecido? Ainda? Então tá, então nós vamos para a ceia, então já aproveitar e fazer a ceia. Vamos passar então.
perdi a força na minha mão. Me dói tudo. Antes abriram a possibilidade, mas agora. Não sei se ele fazer crochê, coisa, mas sempre trabalhei no computador também. Eu tô com a minha mão toda machucada também. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, este é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice, é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será parte do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o Senhor, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que bebe e come de forma indigna, come e bebe para a sua própria condenação, e ele não tem discernimento para a questão do corpo do Senhor. Quero orar. Senhor nosso Deus, apresentamos o pão, que é o pão da vida. Que o Senhor nos abençoe, nos dê saúde. Grande Deus, obrigado por tudo. Amém. Obrigado. Amado Deus, graças te damos, Senhor, pelo teu Filho, que derramou sangue para que nós sejamos livres de todo pecado. Nós te consagramos as nossas vidas, Senhor. Derrame sobre nós o teu Espírito Santo e nos dê um coração de carne, um coração puro, um coração que seja pronto para perdoar e amar. Estamos aqui, Senhor, em tua memória, para vivermos o teu amor. Te agradecemos e te bendizemos. Amém. Obrigado. Você pode colocar nos cálicezinhos. Lembrando do tempo que Jesus reunia com os seus discípulos ali, quando ele faz a menção do pão, que ele lembra: esse é o pão, que é o meu corpo, que ele é repartido por vós, ou seja, que ele foi entregue, ele foi dilacerado, ele foi machucado, ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos problemas, ele levou. O pão representa o maná caído do céu, que servia para um dia só, mas hoje deu o verbo, que é o pão de Cristo, ele é todo dia. A palavra, que é o que vem do céu, que alimenta a nossa alma, e o pão, que agora simboliza o estar junto, na comunhão, para nós comermos deste pão. Então, ele, partindo o pão, ele disse para eles, e nos falamos para nós: vamos comer deste pão, cada um examinando-se a si mesmo, sabendo de que o pão, que é a minha vida, que eu dei por cada um de nós, por cada um de vós, é para que vocês lembrem-se de que eu amo vocês. Então pegue o pão e coma deste pão. Quando aceitamos a morte de Cristo, seu corpo cravado na cruz, o seu sangue derramado no madeiro,
o seu sangue que nos purifica de todo o pecado e todo o mal, nós lembramos daquele momento sublime na vida de uma pessoa, do Deus homem, do homem Deus, Cristo, o Cristo de Deus. Agora vamos tomar do cálice, lembrando daquele momento de dor, mas no momento de morte, lembramos da sua ressurreição e a vida eterna que Ele nos proporciona, para que aqui a gente já experimente um pouquinho do céu, um com os outros. Então tome e beba com alegria. Agradecer mais uma vez cada um de nós uma reflexão, cada um de nós um pensamento, cada um de nós em comunhão uns com os outros, nossos projetos, a nossa vida, nossos planos, nós sempre colocamos diante do Senhor. Te damos graças, Senhor, por mais esse momento sagrado e consagrado a Ti, a qual a gente se reúne para louvar e bendizer o Teu santo nome. Obrigado pelo deitar, pelo repousar, pelo levantar nas Tuas mãos, pelo pão nosso de cada dia que tem colocado em nossa mesa, pelo conforto do lar, pela cama, pelo labor da nossa existência, pelas dificuldades passadas e através dela tendo aprendido a ser perseverante. Que o Senhor tem nos dado sabedoria e graça, força, discernimento, para andarmos no Teu caminho e ouvir a Tua voz e meditar nos Teus conselhos. Abençoe cada um de nós com a saúde, com a graça, com a proteção, com a luz, Senhor, do Teu Espírito Santo, nos fortalecendo cada vez mais nessa união, nesse amor, nessa fé, na Tua proteção. Nós Te agradecemos sempre, em nome de Cristo Jesus, vosso Filho amado. Amém. Pegar a cadeira lá para a